Na sua visão, a academia e a docência desses professores, mestres, doutorados, eles levam mais perto, eu e você, de Deus, a Cristo, ou nos afasta? Você acha que a academia, ela nos afasta de Deus, nos aproxima de Deus? Os mestres têm em sua essência nos afastar ou nos afastar ou nos aproximar mais de Deus, de Cristo e da palavra, na sua visão? Tá, professor Marcos, eu acredito que essa pergunta ela tem que ser reformulada. Não que ela não tenha o seu valor, se você me permite. Aliás, essa pergunta é muito importante, professor Marcos, porque ela oportuniza aqui um diálogo muito interessante em torno de uma questão que a gente precisa realmente falar sobre, porque, e aqui eu volto numa fala anterior, minha, quando eu mencionei que hoje os jovens, adolescentes, jovens, né, mais precisamente os jovens pentecostais, estão indo para as academias, para as faculdades, universidades. Então essa pergunta é muito importante, mas se você me permite, eu acho que ela precisa ser reformulada. Por quê? E aqui também volta um outro ponto que nós colocamos, é de não confundir o ambiente acadêmico com o ambiente eclesial. Então, quais são os objetivos da academia, né? Talvez, professor Marcos, eu ficaria mais à vontade para dar uma resposta mais direta se você tivesse me perguntado assim: os seminários teológicos. Percebe? Porque os seminários teológicos, eles são instituições a serviço da igreja. Então eu acho que, de fato, o seminário ele tem de ter essa preocupação. Eu vou te dar um exemplo aqui, para você não me considerar liberal demais na minha resposta. Uma vez eu tive uma divergência com um querido amigo, ele da área das ciências da religião. Ele comentou comigo em tom de revolta, né? Ele falou assim: Rony, o pastor, que é o diretor do seminário, tirou a professora porque ela cometeu um deslize moral. Eu achei aquilo um absurdo, porque é a vida pessoal dela. Eu falei: não, eu acho que ele está correto. Aí ele... mas como assim, Rony? Eu falei: sim, porque trata-se de um seminário teológico. Se fosse na academia, se fosse numa instituição de ensino, uma instituição... Eu fui coordenador de cursos, professor, durante 3 anos, a gente nem entra nessas questões porque diz respeito à vida pessoal da pessoa. Não que o seminário pressupõe que você vai invadir a vida pessoal dos outros, não é isso que eu estou dizendo. Mas, obviamente, existe essa preocupação maior com a questão ética, na conduta ética dos professores, porque eles estão ali atuando numa instituição que existe em função da igreja, a serviço da igreja, exemplo, né? Exato, então eu acho que isso é legítimo que se espere uma conduta ideal de quem está, né, ou uma conduta alinhada, né, eu vou usar essa expressão, acho que fica mais, essa conduta alinhada com a igreja a qual o seminário serve. Eu acho que esse alinhamento é necessário. E por isso mesmo, professor, eu não critico, eu até falei para o colega na época, quando a gente teve essa conversa, não, colega, eu acho que o pastor agiu bem, porque a própria professora levou a questão para ele, né, levou para ele no gabinete, e ele entendeu que isso poderia refletir negativamente na imagem do seminário, então eu entendo, eu acho que é perfeitamente plausível. Agora, no que tange a academia, professor Marcos, eu vejo que a academia ela tem um viés, uma abordagem, objetivos que são diferentes dos objetivos da igreja. Por exemplo, eu não vou para o púlpito da minha igreja fazer uma análise retórica de um texto bíblico. Eu nunca vou fazer isso no púlpito da minha igreja. Eu nunca vou fazer uma exegese, um trabalho de crítica textual no púlpito da minha igreja, porque eu acho que a comunidade de fé vai ficar olhando para mim assim, tá, e daí? Papiros. Né? Exato. Agora, acabei de fazer isso com o texto de Juízes 17, com um colega lá no doutorado na PUC Rio. Inclusive, a gente deve publicar o texto em breve, né? O meu trabalho, a minha contribuição foi mais assim, como coadjuvante, né? Devido essa lacuna que eu tenho no meu processo formativo na área de línguas bíblicas, né? Até falei disso para você, inclusive, hebraico e grego. Então, a minha colaboração foi em outra esfera, mas participei da construção ali da exegese, na aplicação dos passos, e a gente faz isso com muita naturalidade, porque é a proposta da academia, né? Então, eu acho que não se trata de aproximar, porque não é esse o objetivo da academia. Entendo. Ou não está nos objetivos da academia. Eu acho que às vezes, até por isso que eu disse que a sua pergunta é muito importante, porque a gente desmistifica um pouco isso e ajuda a reduzir esses preconceitos que existem em relação ao teólogo na igreja. Eu sou muito vítima disso, sabe, professor? A gente, assim, às vezes a simples presença do professor Rony numa tribuna gera desconforto,
Ora, gente, eu sou teólogo, tudo bem, estou fazendo um doutorado, mas eu também sou crente, eu também tenho carências, eu também sou pecador, eu também preciso me arrepender, eu também sinto, para falar como bom Não sabemos tudo, doutor não quer dizer que sabe tudo. Não sabemos, pelo contrário. Professor Marcos, a experiência acadêmica, ela gera em você, é muito comum. Veja, arrogância tem em todo lugar, né? Em cristãos leigos, nas comunidades de fé e na academia. Isso a gente tem. Eu vejo muito crente bobo, infantil, que não sabe nada e acha que é o rei da cocada preta, né? Se acha, fez um curso livre e já acha que é o dono da verdade. Eu vejo isso, né? Em comunidades de fé. Mas eu vejo também gente na academia que é insuportável, pessoas arrogantes. A gente até falava de um esses dias. Demais. Ele se coloca como dono da verdade. Só né? ele tá certo. Ou eu tô certo. Ou eu tô certo, ou o resto da academia tá certo. É o famoso então, idiota, né? A palavra idiota quer dizer só vejo com a minha perspectiva. Pois é, que legal, não sabia. Idiota é aquele que só sabe enxergar com sua visão. Idios. Legal, que interessante. Eu não conhecia essa definição para a palavra. Então, a gente vê que o problema da arrogância é um problema essencialmente humano. Então, ele vai estar em todos os lugares, né? Mas a experiência acadêmica, voltando aqui ao raciocínio anterior, pelo menos na minha trajetória, e eu tenho me deparado com muitos acadêmicos que têm essa postura, muitos, inclusive professores, doutores, ela gera em você um sentimento de humildade. Por quê? O conhecimento, quanto mais você aprofunda, quanto mais você o amplia, professor Marcos, mais problemas ele levanta. Mais problemas, mais questões ele levanta. Para as quais muitas vezes você não tem uma resposta. Então nessa hora você tem que ter humildade para ouvir, pesquisar, ler mais e dizer, né? Não sei. Hoje, a nível de doutorado, né, fazendo agora o doutorado, professor Marcos, eu me sinto muito mais à vontade para dizer não sei do que quando eu estava fazendo a graduação em teologia lá atrás. A gente chega na graduação, a gente vem do ambiente de igreja, a gente chega na graduação assim, não, eu sei, eu tenho muitas certezas, eu tenho muitas convicções, mas você vai aprofundando, vai avançando e você, caramba, não é bem assim, né? Exatamente. Essa pergunta que eu fiz a você, justamente, é porque existe academia, né? Academias, e existe seminários. Existem seminários, que eu conheço alguns, teológicos, que eles, de fato, a tendência dele, como você falou muito bem na sua resposta, a ideia é nos aproximar de Deus, ali, tal. Agora, tem gente que vai de forma arrogante, ele possa não se aproximar de Deus, mas outros vão se aproximar de Deus, vão conhecer mais a palavra, vão conhecer mais sobre Deus, a sua revelação por meio da Bíblia e tal. Mas tem seminários, alguns, poucos, que têm líderes, né, ou professores dessas instituições, que, como você já sabe, um especial que a gente estava dialogando, esse tipo de pessoa num seminário teológico, ao invés de nos aproximar mais de Deus, muitas vezes ele está nos distanciando. Então são fragmentos, não são todos, para ninguém se assustar. Aí esse tipo de seminário, ao invés de nos aproximar mais de Deus, agarrar a palavra de Deus, olhar para ela, dizer assim, eu estou tão bem, estou tão seguro com ela, com a Bíblia, mas ao contrário, vai olhar para a Bíblia com nojo, com desdenho, com dificuldade, não, essa aqui não é original, eu tenho que pegar uma do hebraico, eu tenho que pegar uma em grego. Então assim, esse tipo de professor aí, esse docente e essa academia, lamentavelmente ao meu ver, não sei se você pensa da mesma forma, não vai nos atrair mais a Deus, vai nos fazer questionar, vai nos fazer duvidar ou ficar apático com a palavra, ou com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo e mais ainda com a Bíblia. Agora a academia, como você falou, não são todos arrogantes, como muita gente, você vai entrar, vai sair, um ateu tal, mas a gente sabe muito bem, eu acredito que você sabe, boa parte ou grande parte de algumas academias, muita gente ali são céticos, muita gente ali são pessoas que não estão nem aí para Deus. Eu digo isso porque eu fiz letras numa faculdade em que eu me via todo dia me deparando com professores ironizando a minha fé. História, faculdade de História, ironizando a fé. Né? É triste você olhar assim, e foi feita uma pesquisa, eu não sei se ela é americana, parece que foi Assembly of God, a Assembleia de Deus nos Estados Unidos, que a cada 100 pessoas que vão à academia, 65 deixava a igreja. Academia, secular, história, direito, seja o que for, os professores dali o afastava, ironizando a fé, tirando onda. Eu cheguei a ter momentos críticos na faculdade, professor Rony, em tirar 10 na matéria de fulano, e o professor, por saber que eu sou cristão, começou a ironizar a minha fé, e eu defendi minha fé, e ele tirou meu ponto, na frente de todo mundo.
Então eu fiquei muito chateado com aquilo. Eu disse, meu Deus, e a perseguição? E eu era o único evangélico ali na minha mentalidade. Depois do final do curso, começou a aparecer os crentes 007. Eu também sou crente. Aí tivesse dizer agora no final do curso. Só eu me arriscando ali. Mas esse tipo de situação, professor Marcos, no meu entendimento, é fruto de intolerância religiosa. Infelizmente. É triste. É uma forma. Irmão, É uma manifestação de intolerância religiosa. Dando continuidade aqui pra gente, porque a conversa é muito boa. Não sei que hora vai terminar aqui o meu link. Veja só, por que alguns cristãos, na sua mentalidade, na sua visão, ao fazerem teologia, agora eu vou especificar, né? Ao fazerem teologia em alguns seminários, tendem, não é que vão, mas tendem alguns a esfriarem na fé, aí acabam abandonando a igreja, acabam se desviando. Na sua visão, por que será que isso acontece em algumas instituições ou em alguns seminários? Algumas pessoas que eram crentes, convictos, fazem teologia, com pouco se desviaram. Eu conheço muita gente no Facebook que se desviaram, não vão mais para a igreja. Na sua visão, eu queria saber sua opinião sobre isso.